Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta reunião onde eu vou ser a protagonista. Espero que vós sejais todos as personagens secundárias, isto é, que possam dar as vossas achegas de vez em quando. Vamos tratar de um tema que eu considero que é muito interessante, muito importante para todos nós e que também sei que todos vocês sabem disto tão bem ou melhor do que eu. Vamos falar de família. Eu digo tão bem ou melhor porque a minha família não é uma família tão completa quanto a da maior parte de vocês que estão aqui presentes. Não tenho marido, não tenho filhos, não tenho netos, não tenho bisnetos, não tenho noras, não tenho genros, não tenho... não percebi? Não tenho sogra. Portanto, é uma família bastante incompleta. Mas não terás mais uma leitura de peças políticas? Se calhar tenho. Se calhar tenho. Coitadinha, é isso mesmo. Claro que vamos fazer uma abordagem sob o ponto de vista de filosofia espírita. Poderíamos fazer vários tipos de abordagem nesta questão da família, não é? Uma abordagem sociológica, psicológica, materialista, de direito, portanto, legal, sob o ponto de vista legal, sei lá, poderíamos fazer vários tipos de abordagens. Mas vamos aproveitar o tempo o melhor possível e vamos ficar pela abordagem espírita, que se calhar é aquela que mais nos interessa. E eu vou começar por fazer algumas perguntas, mas não quero que respondam, porque como sou muito boazinha, não quero constrangê-los. As perguntas visam fundamentalmente que cada um responda a si próprio, para que depois possa trabalhá-las, cada qual à sua maneira, certo? Então, a primeira pergunta é: quem acha que tem a família perfeita? Claro, não quero que ninguém responda, porque se calhar muitos de vós acham que não têm a família perfeita e seria constrangedor não levantar o braço. Então, o que eu proponho é que cada um pense se tem ou se não tem e que depois, ao longo da nossa conversa, possamos chegar a algumas conclusões em relação ao facto de termos ou não uma família perfeita. Outra pergunta que de alguma forma está um bocadinho relacionada com esta, mas que se calhar ajuda no raciocínio, é quem se sente integrado na sua família. Muitas vezes nós podemos não ter uma família perfeita, mas sentirmos-nos integrados. Ou não, certo? Então, a outra pergunta é essa: quem se sente ou não integrado na sua família? E a terceira pergunta, esta se quiserem podem responder, porque eu penso que a resposta é unânime, é a seguinte: quem trocaria de família? Vamos imaginar que não têm a família perfeita, vamos imaginar que não estão integrados na sua família. E agora perguntaria quem trocaria de família. Eu estou convencida que nenhum dos presentes trocaria de família. Nós podemos ter a mãe ou o pai mais feio do mundo, mais cafona, que se veste muito mal, que é um parolo, que não sei o quê, mas de certeza absoluta que não a trocaríamos pela Rainha de Inglaterra ou pela Imperatriz não sei das quantas, não é? E de certeza absoluta que amamos muito mais essa mãe ou esse pai que não se sabe vestir, que não sabe falar, que não tem cultura, que, enfim, que muitas vezes até nem trata muito bem,
mas não a trocaríamos com certeza por essa pessoa que nós vemos na televisão, que é muito bonita e que fala muito bem e que tem todos esses predicados que a minha mãe, ou o meu pai, ou o meu irmão não têm. Por isso, vocês podem continuar sem pôr o dedo no ar, mas aqui eu penso que a pergunta ou a resposta seria unânime. E vamos então, ao longo deste nosso encontro, procurar responder a estas 3 perguntas. Cada um de vocês vai encontrar a resposta no silêncio da vossa própria resposta. Todos nós sabemos que a família é a base da sociedade, não é? Diríamos mais, é a base da humanidade, porque uma sociedade muito grande, uma sociedade de 7 bilhões de pessoas, é nada mais, nada menos do que a humanidade terrena deste momento. Não é? E esses 7 bilhões de pessoas têm uma família. Pode ser uma família pequenina, como a minha, mas têm uma família. Não é? Quanto mais não seja, têm uma mãe. Não é? Ou tiveram uma mãe. O pai também, mas o pai pode andar por aí escondido, algures, em qualquer sítio, e a pessoa nem saber muito bem quem é o pai, para ir, se quisermos ir para determinados extremos. Mas a mãe, pelo menos, todos nós temos, mesmo com estes métodos agora modernos que existem, que não vamos falar nisso, naturalmente, por falta de tempo, mesmo assim todos nós temos. Então, a família é, de facto, a base não só da sociedade, mas da humanidade. Como sabemos, a sociedade é composta por uma pirâmide, não é? Hierarquizada. Não vamos dizer quem está aqui, quem está no topo, não vale a pena. Nós vamos analisar pura e simplesmente a família, e então a família constitui aqui a base. Porquê é que nós dizemos, porque é que nós fazemos esta afirmação, porque é que nós damos tanto realce a esta afirmação? A família é a base da sociedade, é a base da humanidade. Porquê? Porque é na família que tudo começa. Que o digam os professores, por exemplo. Os professores de hoje, os do meu tempo não, mas os de hoje, não é? Que o digam. Eles, mesmo não conhecendo os pais, certamente que conhecem as características dos pais, das crianças, dos alunos que têm na sua sala de aula. Porque o comportamento da criança vai dizer o tipo de pais que essa criança tem. Claro que as crianças são todas diferentes, os filhos são todos diferentes. Os filhos do mesmo casal são diferentes entre si. Mas a base, portanto, a educação, os princípios, os valores que a criança vai registando de uma forma natural, por um lado espontânea, por outro lado também de uma forma ostensiva, quando necessário, vão certamente marcar essa criança positiva ou negativamente para a vida inteira. Mesmo em adulto, quando ele já sabe reger-se por si próprio, vai encontrar com certeza determinadas falhas, determinadas mazelas, determinados traumas, determinados comportamentos, determinado caráter, inclusive é que ele tem, que têm que ver com a educação que teve no lar, que tiveram com os seus pais. Portanto, é nesse sentido que nós afirmamos muito perentoriamente que a família é a base da sociedade, a base da humanidade. Isto é, se hipoteticamente todas as famílias, todos os pais fossem bons educadores, soubessem ser bons educadores, nós teríamos uma
sociedade ideal, nós teríamos uma humanidade ideal. Mas nós estamos na Terra e, por esse motivo, não é fácil todos os pais do mundo serem bons educadores, porque eles próprios já foram filhos, já vêm de trás e, como sabem, este processo está interligado entre si e ninguém dá aquilo que não tem. Aliás, nós se tivéssemos tempo para fazer uma breve viagem histórica, iríamos verificar que, ao longo dos tempos, os povos que mais se sobressaíram na história pela sua capacidade a nível de progresso, a nível social, a nível de intervenção, enfim, aos vários níveis, positivos ou negativos, conforme quiséssemos avaliar, têm que ver com a questão dos laços de família, com a importância que deram aos laços de família essas sociedades. Recordo aqui, a título só de exemplo, aquelas duas cidades que nós estudamos na escola, na Antiguidade Clássica, Esparta e Atenas. Como sabemos, duas cidades gregas contemporâneas que se guerrearam, que foram o protótipo, digamos assim, da civilização e da incivilização da época. Porquê? Precisamente por causa da família, por causa dos laços familiares. Esparta desagregou-se completamente. Porquê? Porque não tinha laços familiares fortes. Não progrediu, morreu. Ao contrário, Atenas, e estamos a falar em duas cidades numa mesma época, foi a cidade que todos nós conhecemos, não é? Especialmente o século de Péricles e por aí adiante. Podemos falar em tantos vultos que ainda hoje nós conhecemos. Exatamente porquê? Porque Atenas dava especial importância aos laços de família. Preocupava-se desde o início com a questão dos laços de família, a questão da educação da família. Portanto, temos estes dois exemplos clássicos que falam por si. Sob o ponto de vista espírita, nós podemos enumerar 3 grupos de famílias. Que será, vamos imaginar que aqui é o zero, o início da nossa integração na primeira família humana, e vamos andar por aqui adiante, vamos por aqui mais infinito, até qualquer lugar lá bem longe de nós. Então, temos numa primeira fase a família que poderemos considerar carnal. Temos depois, numa segunda fase, uma família que, segundo a terminologia espírita, se chama mista. E temos, por último, numa terceira fase, uma família espiritual. Então são 3 grandes grupos de famílias que são completamente distintas entre si. Todos nós começamos por pertencer a uma família carnal. Quando pertencíamos àquelas tribos distantes, naquela diversidade de raças, no início do nosso progresso, da nossa evolução, enquanto seres humanos, nós, durante muitas encarnações, estávamos neste grupo de famílias. O que é que caracteriza este grupo? Neste grupo, as famílias desfazem-se com a morte, isto é, com a morte física. Isto é, são
famílias são elementos que têm entre si uma ligação de sangue, consanguínea e nada mais. Há ali naquelas famílias, que é o início da sua caminhada evolutiva, há ali naquelas famílias uma relação tipo de amor-ódio. Portanto, começa aqui, neste grupo, esse trabalho árduo que vai durar muito e muito tempo de amor-ódio. Portanto, mais ódio do que amor, um sentimento que ainda é muito difícil de ser burilado pelos elementos destas famílias, exatamente porque são espíritos ainda bastante atrasados sob o ponto de vista espiritual, e eles reencarnam exatamente nestas condições para começarem o seu trabalho árduo de evolução. Claro que a maior parte de nós, das famílias que existem, pelo menos a nível dos mundos civilizados, pertencerá ao segundo grupo, à família mista. Não quer dizer que no planeta Terra, nós estamos só a analisar o planeta Terra, não quer dizer que não exista também ainda este tipo de famílias, especialmente em mundos, em povos mais tribais, não é? Onde exista, por exemplo, inclusive a poligamia, etc. Mas estou convicta que a maior parte das famílias, neste momento, pertence já ao segundo grupo. Portanto, é um grupo, tal como o próprio nome indica, que partilha, isto é, que tem algumas características do primeiro, mas tem também já algumas características do segundo grupo. Do terceiro grupo, obrigada. Isto quer dizer... Diga? Isto quer dizer que nesta família há um leque muito grande de diversidade de espíritos. Encontramos espíritos de várias proveniências numa mesma família, num mesmo núcleo familiar. Daí que essa relação de amor-ódio continua, mas já num processo de, vamos dizer, realização. Portanto, já este segundo grupo de famílias já tem condições para começar a realizar de uma forma um pouco mais ostensiva essa questão do amor-ódio. Depois, a mesma questão, eu disse em relação a esta que a família desfazia-se com a morte, isto é, desencarnando, cada qual vai para o seu ponto predileto. É evidente que nada isto não estamos a falar nisto a 100%. Quando fazemos estas afirmações, temos de ter sempre em consideração que é de uma forma geral, certo? Há sempre exceções em tudo. Como diz o Luís muitas vezes, depende, não é? A tal palavra mágica. Portanto, mas nós aqui, quando fazemos estas afirmações, estamos a falar genericamente, portanto, pela maioria. E então, nesta segunda família, os laços podem ou não desfazer-se com a morte, já que participa daqui e participa dali. O que é facto, o que é certo, é que são famílias que vão encontrar-se numa próxima encarnação. É a característica geral desta família mista. Exatamente para que esse processo de amor-ódio continue em desenvolvimento, a trabalhar-se para que mais tarde deixe de existir. Então,
poderão ou não encontrar-se depois da morte física, vai depender de muitos fatores que provavelmente não iremos analisar, mas o que é um facto é que vão reunir-se em nova família a quando da próxima encarnação. A família espiritual é naturalmente que sai da família mista, portanto isto é um processo de evolução, em progressão, digamos assim, portanto sai do segundo grupo e é uma família já, como o próprio nome indica, espiritualizada, de espíritos afins. É uma família onde os seus componentes, os seus elementos têm já determinadas características em que essa dicotomia que existia nas duas precedentes de amor-ódio, aqui já não existe. Aqui já foi ultrapassada. Claro que, da mesma forma que nós dissemos que este será o grupo mais proeminente neste momento na Terra, poderemos dizer que este não terá tanta proeminência. Portanto, não é muito fácil encontrarmos famílias de tal forma harmonizadas, de tal forma equilibradas, de tal forma espiritualizadas, que possam ser catalogadas neste terceiro grupo. Claro que, neste tipo de famílias, os laços não se desfazem com a morte. Eles vão continuar, vão perdurar durante o plano, portanto, no plano espiritual. Na próxima encarnação, o que é que vai acontecer? Poderá haver elementos da família espiritual, portanto, deste grupo, que possam reencarnar na mesma família. Ou não. Ou não. Vocês lembram-se daquela passagem em que alguém diz a Jesus: olha, vai lá fora que está lá a tua mãe e os teus irmãos querem falar-te, estão à tua procura. E o que é que ele disse? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Não é? Portanto, isto o que é que denota? Denota que a família de Jesus não era uma família espiritual, era uma família mista. Isto é, havia de facto elementos que pertenciam à mesma família espiritual. Nós não podemos afirmar perentoriamente, mas por aquilo que conhecemos da vida dele, não é? Seria ele, eventualmente a mãe, e o irmão, ou dois irmãos, podemos falar em dois irmãos, Tiago e André, que lhe seguiram os passos, que com ele foram apóstolos, inclusive. De resto, os outros 6 irmãos, não é? Que eles eram 9, e o próprio pai, que se conste, estavam noutra linha. Por isso, podemos dizer que a família dele era uma família mista. Bem, isto dá-nos alguma tranquilidade, não? Assim, bem, se a família dele era mista, se a minha também for, olha, já não é nada mau, não é? Já não é nada mau. Claro que não, porque muitas vezes, continuando a analisar a família espiritual, são espíritos já de uma certa evolução espiritual, naturalmente. Então eles, quando estão no plano espiritual, que estão ali sim a curtir a sua verdadeira família, porque ali reúnem-se mesmo, estão mesmo reunidos na mesma família, mas depois, como têm já uma certa evolução espiritual, eles consideram que é muito importante reencarnar por missão ou por qualquer outro motivo, por resignação, enfim, por qualquer outro motivo, mas basicamente é missão, em determinada família. E então vão separar-se durante algum tempo, porque pode haver 1 ou 2 que reencarnam na família A, e pode haver mais 1 ou 2, ou 3 ou 4, que reencarnam na família B, ou na C, ou daí por diante. E pode ser um no Brasil, outro na Austrália, outro em Portugal, e durante uma encarnação, durante a vigília, eles não se contactarem, não falarem, não se verem. Daí abençoado o sono, não é? Que muitas vezes sonhamos com pessoas que a gente não conhece de lado nenhum, dizemos nós. Mas,
era uma pessoa tão amiga, eu sentia-me também ao pé dela e mais não sei o quê, não é? São então esses encontros que nós temos enquanto estamos aqui na Terra, que nos ajudam na nossa caminhada, nas nossas dificuldades, e são esses espíritos amigos, pertencentes já a famílias espirituais, que nos transmitem todo esse conforto, todo esse bem. Em relação aos componentes, há uma coisa muito engraçada. Enquanto que aqui neste primeiro grupo as famílias são relativamente pequenas, embora tenham muitos filhos, de uma forma geral, não é? Vocês vão já compreender esta afirmação. Aqui já são menos pequenas, isto é, já são um bocadinho maiores, e aqui são muito grandes. Isto é, não quer dizer que existam muitas famílias, mas cada família tem muitos elementos. E à medida que a família é cada vez mais espiritualizada, mais elementos ela tem. Nós poderíamos dizer, fazendo uma abordagem assim, pró-científica, não vamos dizer científica, não é? E filosófica, que aqui neste grupo se processa uma coisa a que a gente poderia chamar de tese, certo? Ali começa a burilar-se alguma coisa que dá frutos no futuro. É qualquer coisa que eles próprios ainda não têm muito a noção do que é, como é que é, mas eles estão sob o olhar do Criador e estão ali a fazer qualquer coisa, porque nós não passamos daqui para ali, muito menos para ali. Portanto, temos de seguir este percurso. Aqui neste segundo grupo, na mesma linha de ideias, poderíamos dizer que havia já uma antítese. Isto é, aqui já há alguma consciência da finalidade da família, do que é que... E, portanto, já há muitas questões, já há muitos porquês. Já questionamos, inclusive, aquilo que está para trás. Portanto, já há aqui bastante evolução. E aqui poderíamos dizer que é a síntese. Se calhar, com este raciocínio, nós já conseguimos entender melhor porque é que a família espiritual é muito maior, a família em termos de número de elementos, do que as famílias anteriores. Porque, de facto, se quisermos fazer um esquemazinho, portanto, temos aqui a tese, não é? Temos aqui a antítese, que é precisamente o contrário. Antítese, que é o contrário. E depois é que isto tudo nos conduz. Portanto, este caldo, digamos assim, é que nos conduz a um todo. Este todo podemos imaginar que seja a Terra, podemos imaginar que seja o Universo, podemos imaginar o que quisermos, mas é um todo. É um todo, portanto, a síntese, não é? A síntese, ou seja, o todo. Não é? Então, hipoteticamente, isto é perfeitamente verossímil se continuarmos com este raciocínio, a família espiritual não termina aqui. Portanto, isto pode continuar e depois vai continuar, o quadro é que não dá espaço para mais, mas vai continuar para uma família cada vez mais espiritualizada, até que os elementos pertencentes a estes grupos anteriores, não sei se estão a acompanhar o meu raciocínio, se não estiverem, digam, está bem? Os elementos pertencentes a estes grupos anteriores, o que é que acontece? Têm tendência a fundir-se, portanto, a irem para este grupo, a formarem, então, o todo. Até que vai chegar a uma altura em que todos nós
não é? Vamos pertencer a uma única família espiritual, não é? Isto é, através desse tal processo sintético, não é? Nós vamos caminhar, estamos a caminhar através das nossas dificuldades, através dos nossos próprios passos, diferentes uns dos outros, cada qual com as suas, mais lentamente, menos lentamente, etc. Mas estamos todos a caminhar para este processo de síntese, para uma vida espiritual, uma família espiritual cada vez maior. Repara, se este pensamento está correto, lógica tem, e os espíritos é o que dizem, e a gente tem de acreditar neles, porque tem lógica, então isto dá muito conforto à gente. Porque as vossas perguntas continuam aí nas vossas cabeças, mas já sabemos que a linha evolutiva é esta, e é por aqui que a gente lá vai. É evidente que uma família está simbolizada aonde? Num lar, não é? O lar nós podemos dizer, de uma forma esquemática, que se calhar entra melhor na nossa cabeça, que é uma espécie de um ângulo reto porque tem 90 graus, em que, de facto, o vértice, aqui isto, é o lar. E o lar é constituído pela mulher e pelo homem, que depois terá ou não filhos, não é? Em princípio terá. Porque é que eu coloquei a mulher ali e o homem ali? Não foi por acaso. Porque é aquele lugar certo. Porque todos diferentes, todos iguais, todos diferentes. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. Não estamos a dizer que o homem é superior à mulher, ou que é melhor do que a mulher, nem vice-versa. Estamos a dizer que são diferentes, não é? De facto, a mulher está simbolizada na vertical porque é isso que ela representa no lar. A mulher representa no lar a mãe, neste caso, não é? Representa no lar o elo de segurança, de ligação, de educação, de princípios, de base, digamos assim, no lar. Ao passo que o homem representa mais a segurança ao nível físico, ao nível económico, ao nível monetário. O homem, de uma forma geral, é mais racional, não é? É mais terra a terra, é mais na horizontal. A mulher é mais na vertical. E o lar sinónimo de família, que é mais ou menos a mesma coisa, embora lar tenha um sentido talvez mais profundo, não é? Mais lar, não sei, a própria palavra, bem, é portuguesa, noutras línguas será diferente, não é? Mas nós estamos em Portugal, somos portugueses e as palavras fazem eco no nosso coração, não é? É uma palavra bonita, não é? Uma palavra linda de se dizer, não sei, eu pelo menos tenho essa sensação. Um lar é uma coisa doce, é uma coisa aconchegante, é algo que faz bem à alma, não é? Que toda a gente deseja, que toda a gente anseia, que toda a gente quer, não é? Para além de tudo. O engraçado é que no lar, o casal, o pai e a mãe, são os médiuns por excelência da humanidade. Não há nenhum outro lugar onde a mediunidade seja tão pura como no lar. Porquê? Porque o casal, o homem e a mulher, recebe no seu próprio lar, cá estamos nós novamente nesta análise, recebe no seu próprio lar, no papel de filhos, não é? Que eles próprios ajudam a criar, do ponto de vista físico, naturalmente, amigos, indiferentes,
inimigos. Então o lar é o burilamento de almas, não é? O lar é de facto o lugar onde espíritos de várias procedências se encontram e que, se for de facto um lar harmonioso, vai com certeza ser sinónimo de, se quisermos usar terminologia espírita, de uma reunião de atendimento espiritual, não é? De uma reunião de desobsessão, onde se doutrinam os espíritos, que são os filhos, e reparem, no espaço e no tempo. Porque uma reunião de desobsessão é 1 hora, ou 2 ou 3 por semana, não interessa, não é? Agora, o filho não, está ali, permanentemente. Portanto, onde se doutrinam, onde se educam espíritos, amigos, inimigos, indiferentes, no espaço e no tempo, isto é, permanentemente. Onde se educam, ou não. Portanto, aqui vale falarmos, ou darmos realce, se quisermos, à questão da educação. Não é? E há só 2 tipos de educação possíveis, na minha opinião. Há uma educação sem amor, que é uma educação com base na domesticação, não é? Na base do castigo. E nós sabemos que é uma educação que fez escola, se calhar ainda faz, em muitos lares, mas que conduz necessariamente ao fracasso. Porquê? Porque quando nós estamos a educar alguém sem amor, nós estamos muitas vezes não esqueçamos que é desde crianças, não é? Desde tenra idade, nós estamos quase continuamente a disparar gatilhos, isto é, a abrir portas, a abrir lembranças à criança de traumas, de erros de outras encarnações. E é por isso que a criança se torna rebelde com os castigos. É por isso que a criança se torna malcriada. É por isso que a criança se torna naquilo que não deveria tornar-se. Porque ela tem acesso a arquivos de outras encarnações. E como é sem amor, ela tem acesso aos arquivos que não deveria ter. Aos arquivos negativos, aos erros do seu passado, arquivos traumáticos que fazem com que a criança venha a ser um adulto desequilibrado, um adulto prejudicial à sociedade. Então, este tipo de educação não interessa a ninguém. Há depois o outro tipo de educação que é com amor, é o contrário desta. Uma educação com amor. E esta sim, esta forma caracteres, esta forma homens de bem. Agora, é muito importante nós sabermos do que é que consta uma educação com amor. Muitas vezes nós confundimos amor com sim, 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 podes fazer tudo o que te apetecer. Isso não é amor, isso é falta de amor do outro lado. Educar uma criança com amor é fazer com que a criança se sinta sempre amada, independentemente das asneiras que ela faça. Mas fazê-la sentir, sim, quando faz as asneiras, que, apesar de gostar muito dela, não gostou do que ela fez. Condena o que ela fez, mas continua a gostar igualmente dela. Então a criança vai aprender a separar uma coisa da outra. A criança vai entender que mesmo quando faz asneiras já é amada, mas sabe que não deve fazer essas asneiras porque é uma coisa má. Porque é uma coisa que o pai e a mãe não gostam que ela faça, apesar do pai e a mãe continuarem a gostar dela.
e nós somos crianças adultas. Nós, na nossa vida também, não sabemos distinguir o amor, a amizade que temos pela pessoa da coisa má que a pessoa fez. Então é importante que, quando a criança já não é criança e é adulto, e ainda não entendeu isso, que nós lhe possamos dizer: eu gosto de ti, eu amo-te, não gosto, não aprovo é aquilo que tu fizeste, porque é uma coisa má. Mas eu continuo a amar-te da mesma forma. Então a pessoa vai sentir-se amada e vai refletir sobre aquela coisa má que fez, que não foi acusado por isso, mas que foi educado para a vantagem de deixar de a fazer. Mas nós transferimos muitas vezes a educação das nossas crianças para outras pessoas. Conhecem aquela história daquela mãe que tinha 2 diabinhos, 2 filhos endiabrados e já não sabia o que é que havia de fazer com eles? Então chegou a uma altura e foi ao padre da paróquia pedir-lhe que a ajudasse a resolver o problema. E o padre disse muito resolutamente: não se preocupe, deixe comigo que eu resolvo o problema. Então chamou lá os 2 miúdos e disse: sentem-se aí, fazem favor. E eles sentaram-se, já cheios de medo, o que é que vai sair daqui? E virou-se para eles e perguntou: ouça lá, onde é que está Deus? E eles: ei, caramba, que isto vai dar para nós, Deus desapareceu e agora a culpa vai ser nossa. Portanto, aquela mãe não tinha capacidade para educar os seus filhos. A educação é algo que se aprende também. O importante é nós termos sensibilidade para ela. Isto é, nós sentirmos necessidade de aprender. Porque se não sentirmos essa necessidade, nós não vamos aprender nunca. E nós sempre aprendemos, até desencarnar no plano espiritual, quando reencarnamos de novo, nós estamos sempre a aprender. Certo? Há uma imagem também muito bonita sobre educação, em que uma filha pergunta a uma mãe como é que, qual era a essência da educação. E a mãe disse-lhe: é o amor. Aliás, como nós estamos a analisar o que é que conduz o amor e a ausência do amor. E ela disse: oh, amor, mãe, mas isso é uma coisa muito complicada de se entender. E disse: pois é, porque a gente não sabe manusear isso. Como é que a gente faz, amando um filho, como é que a gente pode fazer, do ponto de vista da educação. E então a mãe disse-lhe assim: olha, estavam na praia, e disse-lhe assim: olha, pega numa mão cheia de areia. E ela pegou. Agora, abre a mão. Ela abriu a mão. O que é que aconteceu à areia? Fugiu da mão. Então agora, pega noutra mão cheia de areia e fecha bem a mão. E ela fez. E a mãe perguntou: o que é que aconteceu à areia? Fugiu da mão. Então agora vais pegar numa mão cheia de areia e vais muito lentamente fazendo uma concha de maneira a que sustenhas a maior parte da areia na mão. Nem apertes demasiado, nem folgues demasiado para não ficar sem areia. E este é o exemplo do amor. A base da educação. Há uma outra questão que se prende com a educação e que vale aqui recordarmos, que é a questão com os mais idosos, com os nossos familiares mais idosos. Isto seria um tema que daria para muitas palestras, se quiséssemos. Mas é um tema que vamos abordar superficialmente e depois cada um de nós
vai pensar nele durante a semana e vai chegar, com certeza, às suas conclusões. Eu vou contar uma história que, de alguma forma, retrata esta questão da nossa relação com os idosos. Um velhote, um senhor idoso, foi morar com o filho e com a nora. E coitadinho, já estava assim, já estava bastante caquético e não se sabia portar convenientemente à mesa. Nem à mesa, nem em sítio nenhum, quer dizer, já tinha alguma dependência, o que é natural, era velhote. E, portanto, já não tinha firmeza nas mãos, tremia e tal. E o filho e a nora resolveram o problema à mesa de uma forma muito singular. Em vez de comer como o resto da família num prato e com os talheres, etc., não. À frente dele puseram uma tigela e uma colher, que era para ele poder não sujar tanto a toalha, não fazer tanta bagunça. Mas mesmo assim, coitado, mesmo assim era muito difícil ele comer. E estavam continuamente a repreendê-lo, como se ele, repreendendo, resolvesse o problema. Esse casal tinha um filho de 4 anos. A partir dessa altura, em que o avô vai morar lá para casa e assiste continuamente a essas repreensões, o miúdo fecha-se no quarto e começa a fazer joguinhos de plasticina. Numa das alturas, os pais estavam a achar aquilo um bocadinho estranho, o comportamento do miúdo alterou. E eu estou um bocadinho comovida com isto, porque estas coisas mexem um bocadinho comigo. Esta questão dos idosos mexe um bocadinho comigo. E o pai, portanto, o miúdo estava lá muito entretido com a plasticina e tal, e o pai perguntou-lhe: olá, tu o que é que estás a fazer? E ele disse: estou a fazer 2 tigelas, iguais à do avô, que é para pôr a vossa comida quando eu crescer. Bem, se um filho meu me dissesse isto, eu não imagino o que é que me iria acontecer. É um pouco isso, não é? Muitas vezes nós levamos para junto de nós os nossos idosos e relegamos-los um pouco para segundo plano. É evidente que com esta abordagem não quero de maneira nenhuma ferir suscetibilidades, muito menos criar complexos de culpa, porque o Espiritismo é uma doutrina libertadora. Aquele casal já fez, provavelmente já avançou muitíssimo em relação à encarnação anterior. Provavelmente na encarnação anterior seriam de uma família carnal, não é? E não sei o que é que teria acontecido. Não é? Portanto, nós devemos olhar sempre ou analisar sempre as situações, mesmo aquelas mais desagradáveis, como esta que acabo de narrar, numa perspectiva positiva, numa perspectiva de, a partir de agora, o caminho pode ser diferente, não é? E então arregaçarmos as mangas no sentido de procurarmos reverter tanto quanto nos seja possível a situação. Tanto quanto nos seja possível. Porque nós não sabemos as relações, a ligação que temos, ou que tivemos, com esses familiares que hoje são nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso sogro, nossa nora, etc, etc. E, portanto, ainda bem que não conhecemos, que não sabemos o caldo que está ali naquela panela a ferver, não é? Que se chama família. Devemos ter sempre isso em consideração. Então, vamos, com base nesta conversa, não é? Nesta partilha que estamos a ter, vamos procurar estar mais atentos, vamos procurar ter um pouco mais de sensibilidade, sabendo nós que a natureza não dá saltos e que vamos ter de reencarnar mais vezes, muito provavelmente na mesma família, com os mesmos elementos, precisamente para que essa dicotomia de amor-ódio se desvaneça cada vez mais.
Portanto, isto que nós falamos é só para que reflitamos e não para que, eventualmente, algum de nós possa ir para casa com complexos de culpa. Porque todos nós temos coisas neste setor. Todos nós, uns mais, outros menos, uns hoje, outros ontem. Quantas pessoas vêm ter comigo e me dizem: ai, estou tão arrependida a não ter dito ao meu pai que o amava. Isto é, o pai já desencarnou, não é? Assim, olha, estás a dizer-lhe agora. Não é? Ai, estou tão arrependida a não ter feito pela minha mãe ou não sei o quê. Estou tão arrependida. Percebem? Portanto, e vocês certamente que também ouvem dessas histórias. Portanto, isto é comum a todos nós. Agora, poderá alguém também estar com um pensamento assim: eu faço-lhe assim porque ele foi um mau pai para mim, ou foi uma má mãe para mim. Bem, aí é que eu já não posso concordar, não é? Porque se ele foi mau pai ou má mãe, o problema é dele. Ele é que vai ter de resolver esse problema. O meu problema é se estou a ser má filha. Esse sim é já um problema meu. Portanto, quero com isto dizer que, independentemente de terem sido ou não os melhores pais do mundo, nós vamos nos esforçar até ao tutano para sermos os melhores filhos do mundo. Porque aí sim é que nós nos vamos sentir, de facto, muito felizes. Não é? Concordam comigo? Concordam? Então, com base nisto que eu penso que é simples, eu não quis trazer aqui uma abordagem complicada, precisamente para que levássemos alguma coisa interessante para casa. Não é difícil entendermos que a família, o lar, se quisermos, é um local onde se reúnem muitos espíritos necessitados. Vamos falar mais nesta, esta ainda está assim um bocadinho longe de nós, não é? Onde se reúnem muitos espíritos necessitados e em processo, muitas vezes, de reajustamento. Então, imaginem por hipótese que nós conhecíamos o passado uns dos outros. Não é? Dos pais, dos irmãos, da outra encarnação e da outra e mais não sei o quê. Quer dizer, chegávamos à conclusão que estávamos ali num hospital, ou num hospício, se calhar, melhor dito, não é? Se calhar num hospício. Não é? Mas é isso mesmo que acontece na realidade. A nossa sorte é que nós não vemos isso. Nós não temos consciência disso. Só que, pelo menos nós espíritas temos essa vantagem, é que nos apercebemos, é quando um diz que é vermelho e o outro diz que é azul. É quando um diz que quer carne e o outro quer peixe. É quando um diz que não sei o quê e o outro diz do outro lado. E aí é que a coisa começa a complicar. Mas nós temos a sorte de ser espíritas. E temos a sorte de saberem que exatamente estamos ali, não é? Para encurtar ou para separar, se calhar é melhor dizer assim, essa tal dicotomia de amor-ódio. Isto é, para que na próxima encarnação, Deus queira que já consiga isso, eu já renasça numa família espiritual e não numa família mista. Ou, se renascer numa família mista, pelo menos que a minha família alcançada, a minha verdadeira família, seja uma família espiritual. Então, essa deve ser a nossa meta, deve ser o nosso objetivo. Não é? E nunca perdermos de vista, quando estamos nesse burilar, não é? Nessas tricas que acontecem diariamente, momento a momento, na família, em todas as famílias, numas mais, noutras menos, numas assim, noutras assado, que nós nunca percamos de vista que nós estamos a
contactar com espíritos, tal como nós necessitamos, e que, dependendo da nossa postura, estamos a fazer com que aquele espírito em sofrimento, através da minha ajuda, ele possa libertar-se. Se todos pensarmos assim, deixa de haver espíritos em sofrimento para haver espíritos a ajudar, e é uma maravilha. Não é? É isso que se pretende. Então, vamos imaginar, analisar o lar dessa maneira assim. Isto é, sempre que olharmos para a nossa família, independentemente dos seus comportamentos, não esquecer a questão da educação com amor, não é? Mas independentemente do que estiver a decorrer, nunca nos esqueçamos qual é a verdadeira gênese, a verdadeira composição da família. Não é? É a família, eu casei com fulano porque quis casar. Bom, sim, eu tenho livre-arbítrio, mas por detrás provavelmente estão outras coisas que também são de analisar. E isso sim é que é importante, porque o lar, a família é, sem dúvida absolutamente nenhuma, o cadinho, o local, o laboratório, se quiserem, onde nós vamos educar-nos sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista espiritual, para andarmos, para avançarmos, não é? Aqui é o lar, para avançarmos para a harmonia, se quisermos, universal. Em última análise, uma família espiritual, em última análise, será uma família universal, em que todos somos irmãos. Porquê? Porque só temos um pai. Não é? E isto seria, de facto, o ideal. Seria. E como alcançar esse ideal? Como é que nós conseguimos ter uma família harmonizada? A chave, a solução, passa por uma palavra que se chama tolerância. Vocês conhecem aquele círculo da tolerância, em que havia um grande industrial, tinha muitas indústrias, e num dado momento, num dado dia, chega um dos diretores, estava cheio de raiva, estava cheio de ódio, e descarrega sobre ele. O diretor sentiu-se muito ofendido, porque achou que não tinha motivos nenhuns para ter esse comportamento para com ele, e foi para casa muito nervoso. Chegou a casa, o que é que fez? Descarregou na mulher. Qual foi o motivo que apresentou para a mulher? Que ela estava a gastar muito dinheiro. A mulher sentiu-se ofendida, porque, na opinião dela, nem sequer estava a gastar muito dinheiro. E ficou também danada. O que é que acontece? Ralha com a empregada, porque, entretanto, partiu um prato. Porquê é que a empregada partiu o prato? Porque estava chateada com a patroa por causa dela lhe ter dito isso. E de tal maneira que sai disparada e, no momento, esbarra com o cão. O cão, coitado, sem saber o que é que se estava a passar, não é? Saiu disparado pela casa fora e, ao sair o portão, esbarra com uma senhora que, por azar, estava a passar no momento e mordeu a senhora. A senhora foi à farmácia mais próxima para tomar uma vacina contra a raiva, não é? Dos cães, e para fazer curativo, claro. Chega lá, berra com o farmacêutico, porque a vacina doeu-lhe imenso. O farmacêutico, danado, não é? Quer dizer, deu-lhe a vacina que é que ele podia fazer, a vacina dói sempre, não é? Chega à casa muito danado e começa a berrar com a mãe, porque, segundo ele, o jantar estava que não se podia tragar. A mãe, uma senhora muito calma, muito compassiva, etc., virou-se para ele, fez-lhe umas festinhas na cabeça, deu-lhe uns beijinhos e disse-lhe: meu filho, tu hoje vais tão nervoso do trabalho, estás cansado, não é? Não te preocupes, olha, vai-te deitar, que amanhã é outro dia. E pronto. Temos aqui uma mãe que foi tolerante e acabaram as discussões. Então é isso que nós devemos fazer na nossa casa, no nosso lar, se queremos ter uma família
harmonizada. Está bem? Muito obrigada. Espero que levem algum contributo. Até uma próxima oportunidade.